Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Connect ArchiCast. Esse podcast que você já sabe é produzido pelas marcas Eliane e Decor Tiles, e também já sabe, para acompanhar o nosso conteúdo, connectarch.com.br, as nossas redes sociais, @connectarch_oficial, @Eliane Revestimentos, @Decor Tiles. Através desses canais você fica sabendo aí quando tem novos conteúdos sobre o Connect Arch, o nosso podcast, e também tudo que acontece aí nas nossas marcas. Eu sou Vivian Cipriano, eu tô aqui com a Cristiane Almeida. Cris, tudo bem? Tudo bem, Vivian, e tu? Tudo ótimo, melhor ainda porque já estamos aqui com a nossa convidada e já vamos direto para o nosso bate-papo, conversar com ela. É a Lúcia Gorovitz, são mais de 20 anos aí de jornalismo, ela já está aqui na minha frente, baita experiência, que honra para mim, jornalista, receber ela aqui com a gente. E 20 anos de experiência aí com publicações que tem tudo a ver com a nossa área, né, Cris? Que é decoração, arquitetura, design. Só que a conversa que a gente vai ter com ela hoje vai aí numa faceta um pouquinho diferente, além do trabalho que ela já faz de jornalista, que é a curadoria, esse olhar incrível aí, essa capacidade de olhar para as coisas e enxergar potencial nessas coisas. Super bem-vinda ao nosso Connect ArchiCast, Lúcia. Obrigada, Vivi, obrigada, Cris, obrigada, Eliane do Decor Tiles, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente que está feliz de receber, já vão perguntar então de cara, né? E aí, jornalista e curadora é uma coisa que vem um pouco junto, como é que esse papel entrou aí na tua vida, Lúcia? Bom, eu trabalhava na revista Casa Cláudia, né? E a revista Casa Cláudia, num primeiro momento, ela foi parceira da DW, Semana de Design de São Paulo. E teve um momento ali, acho que em 2004, tava o festival, né, a Semana de Design ainda estava no comecinho, e o Museu de Arte Sacra de São Paulo queria participar da Semana de Design e eles não sabiam que exposição eles podiam montar. E eles tinham um acervo de mobiliário. Então, eles me chamaram, né? Eles pediram que a equipe indicasse alguém para ser a curadora dessa exposição. E eles me chamaram e eu fui até lá e olhei esse acervo e tal. E a gente decidiu fazer uma exposição de cadeiras, porque tinham várias, nem todas estavam ligadas ali a ambientes religiosos, né? Mas eram, na maior parte, cadeiras do século XIX, que eram um tipo de cadeira com o qual eu não estava acostumada a lidar, a escrever a respeito, né? Porque a gente lida mais com o que veio depois do modernismo, né? Mas foi uma experiência muito interessante, porque o raciocínio que eu fiz foi, eu vou fazer como eu faria na revista, né? Eu vou escolher uma seleção de cadeiras dentro dessa diversidade aqui que eles têm. Então, eu fui lá e escolhi com madeira mais escura, madeira mais clara, com mais entalhe, com menos entalhe, com formatos diferentes de espaldar, e a gente escolheu, acho que, 20 cadeiras e fez uma exposição dentro do museu. E foi um exercício muito interessante, porque além de fazer a seleção, eu tive que montar uma história, né, em cima dessa seleção. Então, produzir o texto e, de certa forma, isso se aproxima, né, do trabalho do jornalista também, né, que é olhar, editar, escolher o caminho, a narrativa, né, que caminho de narrativa você vai apresentar para o seu público. Agora, você citou aí 2 pontos de contato que me puxaram na memória aqui, DW e cadeiras, né? Que esses 2 itens aí foram muito importantes e foram nosso primeiro contato como marca contigo, né? Porque na edição de 2020 do DW, Design Weekends, nós fizemos no showroom da Eliane da Decor Tiles, aqui na Avenida Brasil, a exposição do Museu das Cadeiras Brasileiras. Sim, linda exposição, memorável. E naquela edição tu era curadora do nosso trabalho, né, Lúcia? Sim, sim. Foi importante para mim, né, porque era um material muito especial, né, para lidar ali, um acervo muito importante de cadeiras, né, e a exposição ficou muito bonita, muito bonita.
Você puxou um ponto aí que até me gerou uma curiosidade, eu quero te perguntar. Que a gente ouve muito, né, Cris? A gente conversa muito com designers, arquitetos, e se fala muito sobre o objeto cadeira dentro do design. Verdade. Que pode até me corrigir se eu estiver errada, mas o que a gente costuma ouvir é o seguinte: o mundo não precisa de mais uma cadeira. Né? A gente ouve muito se falar nisso. Mas que ainda assim os designers continuam fazendo cadeiras, desenhando cadeiras e nos surpreendendo com as cadeiras. Né? Acho que nós ouvimos recentemente até do Estevão Toledo. Nossa, eu vi um post do Estevão ontem no Instagram. Sobre uma cadeira. E que incrível, né? E ele falando sobre isso, assim, que não é apenas mais uma cadeira, né? Mas tem todo o trabalho, tem toda aquela poesia, tem tudo por trás. É um pouco do que tu falou ali sobre essa história, né? Sobre essa narrativa, sobre esse storytelling. Então, não é apenas um móvel. Ele tem ali por trás uma história. E essa sensibilidade de construir uma narrativa ali através de várias peças. Isso é bem difícil de construir, não é? E como que se constrói isso? Eu ia justamente perguntar, num mundo com tantas cadeiras, como selecionar uma cadeira especial? Olha, que pergunta difícil, gente. O que eu faria hoje, se eu tivesse que selecionar uma cadeira para uma exposição, seria olhar a história dela, né? E tentar colocá-la numa perspectiva de hoje, né? Eu acho que tem esse ponto de contato também entre o jornalista e o curador, que a gente sempre fala com o nosso tempo, né? O jornalista, ele é uma pessoa que cria em cima do agora, dos acontecimentos, né? Dizem que tem gente que fala que é o primeiro rascunho da história, né? E o curador é do mesmo jeito, né? Mesmo que eu... Quando eu fiz essa exposição, que a maioria das cadeiras eram cadeiras do século XIX, você tem que lançar um olhar de hoje sobre elas, né? Então, eu acho que tem esse ponto de contato também entre as duas profissões de conversar com o agora, com o nosso tempo. Então, eu faria isso. Eu olharia a história da cadeira, tentaria descobrir por que ela surgiu, por que ela foi importante naquele momento. Assim, as cadeiras têm histórias muito legais, né? Eu lembro agora da história da cadeira Tolix, que é uma cadeira que nasceu na França, e ela é de ferro, ela é toda resistente e tal. Por quê? Ela foi criada numa região que nevava. Então, era uma região de serralheiros, porque eles tinham que fazer calhas muito boas para os telhados, né? Então, eles tinham essa expertise, eles tinham material, eles tinham maquinário. Que incrível, né? Assim, as cadeiras têm, assim, histórias muito surpreendentes sobre a origem delas. Então, eu entendo esse fascínio dos designers. Então, é isso. Essa eu lembro que a história era essa, que estava relacionada com calha, né? Ser uma região de serralheiros. E aí, o designer, que agora, desculpem, esqueci o nome dele, mas que criou a Tolix, ele pensou nisso. Ele falou assim, como que eu transporto essa resistência dessas calhas que aguentam a neve e enfim, segura sua onda e o telhado não despenca, para uma peça que eu possa usar em área externa e que eu possa empilhar e que tenha um uso intenso, que possa ficar num parque. E ele criou a cadeira usando essa expertise que era local, né? Um material que já era conhecido ali dos trabalhadores ali da região, da mão de obra local, e a expertise também. E é um clássico do design que está aí até hoje e faz muito sucesso, né? Então, eu entendo esse fascínio dos designers pela cadeira, porque eu acho que tem um desafio ergonômico também, né? A gente, de vez em quando, senta em cadeira que é linda, mas não é confortável. Então, acho que tem Sim, estética e funcionalidade junto, né? Claro. Então, eu acho que tem esse desafio ergonômico, tem o desafio da surpresa, né? O que eu posso variar, o que eu posso fazer de diferente nesse objeto que já teve tantas leituras, tantos olhares e olhares dos caras mais geniais dessa área, né? Então, eu entendo o fascínio e entendo essa busca. Agora, tem essa questão também, que o mundo não precisa de uma nova cadeira, né? Essa frase geralmente vem associada a uma questão de que a gente tem tantos desafios para resolver hoje, né? Que a gente podia usar essa inteligência dos designers canalizada para outros desafios.
Mas a gente adora ver umas cadeiras bonitas, deixa. Adora, então eu também sou dessa opinião. Se eles usarem também essa expertise para fazer cadeiras mais sustentáveis, acessíveis, né? Que também respondem aos desafios do agora, eu acho que eles têm mais que usar. Se fala muito sobre o clichê, né, na literatura. O problema não é ter um clichê no livro. O problema a questão é a gente ver como é que o autor vai usar aquele clichê. Claro, usar bem, né? Exatamente. Eu ia falar sobre isso, porque assim, no nascimento de uma cadeira tem ali toda a questão da bagagem do artista. E ninguém tem uma bagagem igual a outra. Nós somos 3 pessoas sentadas aqui ao redor dessa mesa e nós temos bagagens completamente diferentes. E no design é assim também. Então, cada artista tem ali a sua história, né? A sua experiência com o material, igual tu falou ali da questão do ferro. Tem também a história de vida da pessoa, que eu acho que acaba se traduzindo ali no trabalho, principalmente o trabalho artístico, né? Sempre transparece muito a história daquele designer. E daí, voltando, linkando pra ti, eu fiquei pensando, gente, que incrível essa sensibilidade e esse trabalho da pessoa que faz a curadoria de conseguir enxergar além da peça e conseguir ver o que tem por trás ali. E muitas vezes o curador, me corrija se eu estiver errada, ele não tem tanto acesso àquela história toda da peça ali, não sabe às vezes a história da vida de quem criou, às vezes tem detalhes, mas às vezes não tem. E ter que criar um ponto, eu imagino, tá? Me corrija se eu estiver errada, eu não sou curadora, mas tem que ter um ponto ali entre as peças para tu conseguir criar uma narrativa. Sim. Né? Eu falo isso porque lá no showroom a gente tem esse desafio, por exemplo, quando a gente vai fazer ali, colocar ali as coleções, né, dos produtos. É um pouco de curadoria também. A gente né? tem que ter uma linha ali, uma narrativa, né, uma coerência. Porque senão as pessoas vão entrar ali no showroom e vão ver uma série de coisas aleatórias. E não é isso que a gente quer, né? Então, é incrível essa sensibilidade, sabe? Me impressiona a sensibilidade da pessoa que faz essa curadoria. E o que eu queria te perguntar? Falei um monte para te perguntar uma coisa. Como que tu faz para ter essa sensibilidade, esse olhar? Tu estudou para isso? Foi ocasional? Tu foi construindo aos poucos na tua vida? Como que foi surgindo essa sensibilidade, essa criatividade, né? Essa qualidade da curadoria? Olha, eu não fiz nenhum curso especial para curadoria, né? Eu fiz faculdade de jornalismo e agora, recentemente, eu fiz uma pós-graduação no IED, mas de design estratégico, então que é um design de negócios, não é um design industrial, né? De objetos, não é ligado a isso. Eu tive a sorte de cair numa grande escola quando eu me tornei jornalista, quando eu me formei, que foi a Editora Abril, que era assim, hoje no mercado a gente sabe que era uma grande formadora, era uma escola mesmo, né, formadora desses profissionais que chegavam ali, tanto que tinha programa de trainee, enfim. E caí nessa redação que acho que muito especial da Casa Cláudia, esse grupo todo, né, que era a Casa Cláudia, Arquitetura e Construção, e depois outras publicações que foram surgindo a partir dessas duas mães, né? Que é a escola da vida, gente, é você conversar com um profissional que é mais experiente do que você, ouvir vários nãos, né, apresentar suas ideias e tá aberto para ouvir as críticas, eu acho. Isso acontecia muito lá, assim, sabe? Tipo, deixa os meninos aí editando, coloca as fotos da reportagem na mão deles, deixa os meninos aí editando e depois a gente vem aqui ver o que eles conseguiram. Então, você passava lá uma manhã discutindo uma matéria, bota a foto para cá, bota a foto para lá, tal, pensando junto. Em geral, era uma dupla de um jornalista e um designer. E depois vinha o diretor de arte, a redatora-chefe, a diretora de redação, olhar o que a gente produziu e falavam, né, sobre essas escolhas que a gente tinha feito dessa forma de contar essa história. E às vezes você vai abrir a matéria, você tem 2 fotos maravilhosas para abrir a matéria, entendeu? Igualmente lindas, igualmente surpreendentes. E você tem que escolher, e a partir do momento que você escolhe, isso determina todo o resto. Cada escolha é uma renúncia, né? É o que dizem, cada escolha é uma renúncia.
Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a sorte de ter caído nesse ambiente que tinha essa preocupação com a formação das pessoas que estavam chegando, entendeu? Que nunca deixou de ser uma escola. E acho que um pouco curiosidade própria, né? E aí você vai aprendendo ali na vida a treinar o seu olhar. Jornalista não descansa, né, Vivi? A gente sabe. E porque a gente fica ligado em tudo o tempo todo. Tudo que dentro acontece. da própria profissão, assim, né? A gente vai se encaminhando para vertentes diferentes. Uhum. E aquilo que a gente falava, tem o jornalista que ele é mais para repórter. Sim. E tem o jornalista que ele vai mais Pra edição. Pra parte da edição. Isso já conversa muito com a curadoria, né? Porque o editor, ele já faz seleção. Exatamente. A gente tem o repórter que é aquele que gosta de investigar, de perguntar, de descobrir coisas novas, de trazer história, né? Trazer história. E aí, quando o repórter chega na redação com a história dele, ele encontra o editor, que é aquela pessoa que tem essa cabeça de organizar, fazer escolhas, escolher qual que vai ser o caminho, escolher, como você falou, qual é o ponto comum entre aquelas peças todas que estão ali. Então, quando eu fiz essa curadoria do Museu de Arte Sacra, eu peguei a questão do adorno, porque a gente via claramente momentos em que as cadeiras tinham mais adorno e menos adorno, mas não tinha uma documentação que explicasse isso, entendeu? Então, eu fiz uma associação ali com o momento histórico, né? Porque o que estava acontecendo no mundo naquele momento, mais início, mais meios. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido, porque... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Mas é que a gente vê que isso se reflete não só na arquitetura, não só no design, mas em tudo, né? Na moda, até na gastronomia. Uhum. Tem momentos que tem muito mais a questão dos excessos, e tem momentos em que é muito mais minimalista, né? Isso é meio cíclico na história. E daí tu pegou essa questão do adorno e foi construindo a tua narrativa em cima disso. E ali contextualizando com a história mundial. Meio de leve, né? Porque também não tinha muito espaço para explicar tudo isso, mas foi assim que o pensamento da exposição foi construído. E depois vieram outras exposições e sempre essa tentativa de achar um ponto de contato entre as coisas, né? Que estão ali reunidas. E às vezes, sei lá, se for de cadeiras, pode ser... Você pode reunir, eu quero falar só de jacarandá. Aí você escolhe só cadeiras de jacarandá. Ou eu quero só Jorge Zalzupin. Só cadeiras do Jorge Zalzupin, entendeu? É importante ter esse caminho pré-definido. Mas às vezes até assim, a pesquisa nos surpreende também, né? A busca nos surpreende e nos traz outras coisas, outras revelações. E aí muda o caminho, na metade do caminho. Mas tudo bem também, né? Isso acontece com reportagem, acontece com curadoria, acontece. E tem um segredo, por exemplo, estou montando uma curadoria e, né, enfim, uma exposição. Tem ali algum norte, alguma coisa que te diga que vai ser um sucesso? Como é que tu consegue fazer esse julgamento antes, né? É olhar treinado, é experiência de muitos anos? Porque a gente tem muitos jovens profissionais que escutam o nosso podcast. A gente tem aí um público jovem bastante grande, pessoas que estão ali no comecinho da carreira. E é bastante tentativa e erro, né, Vivian? Essa coisa do vamos fazer assim, vamos ver se dá certo. À medida que o tempo vai passando, tu acha que tu começa a enxergar ali uma fórmula do sucesso? Tens algum conselho para quem está começando? Eu acho que a gente, com o tempo, encontra a fórmula do fazer direito. A fórmula do sucesso, eu vou te confessar que a gente nunca sabe. A gente nunca sabe se a capa da revista vai vender, a gente nunca sabe se a exposição vai ser muito visitada ou pouco visitada, a gente não sabe. A gente sabe, assim, os fatores que a gente controla, né? Dar o melhor, né? Dar o melhor e fazer o seu melhor. Porque eu queria que tu explicasse isso pra gente, Lúcia. Dentro da curadoria também tem duas vertentes, aí eu acredito que mais até, né? Que é aquela da seleção de objetos da exposição, e tem aquela que você já recebe a exposição pronta e você precisa trabalhar em cima dela. Que é que tu faz é a segunda, né? Você já recebe ela, né? Isso. É mais difícil? Não é mais difícil, não. Explicando um pouquinho como é que funciona na semana de design, em geral é isso, né?
são marcas que querem expor ou suas novidades, ou alguma exposição, ou realizar algum evento, trazer algum conteúdo durante essa semana, né? Em geral, eu não palpito nessas coisas, né? Porque a marca já sabe o que ela quer fazer, assim, e isso em geral está atrelado a decisões estratégicas de cada um, né? O que eu vou fazer? Vou ouvir muito. Acho que ouvir é uma palavra super importante, tanto para o jornalista em todas as vertentes, né? O que é o repórter. Todo ser humano, né? Porque hoje em dia se fala muito e se ouve pouco. Exatamente. Mas para o repórter, para o editor que precisa ouvir o repórter, né? Para continuar fiel àquela história. E para o curador também é muito importante. Então, se é um curador de um museu, ele tem que ouvir essa instituição, que é o museu, para saber quais são os objetivos dessa instituição em relação àquela exposição, né? É trazer público? É ganhar notoriedade com algum nome importante? Enfim, eu acho que tem diversos objetivos que podem estar envolvidos ali. E no caso aí da Semana de Design, é justamente a estratégia da marca em relação à participação naquele ano, né? Que pode ser isso também, né? Eu quero que venha arquiteto na minha loja. Não, eu quero que venha estudante de arquitetura. Eu não preciso gerar tanto tráfego de gente aqui dentro, porque eu tenho um mailing que eu já trabalho super bem, mas eu quero visibilidade nas redes sociais. Então, dependendo do que é essa estratégia, a gente escolhe de que forma a gente vai contar essa história dessa marca dentro do festival. E acontece de a marca chegar e dizer assim, olha, o meu destaque é essa mesa aqui. Só que aí você tá olhando todo aquele, né, todo o acervo ali que vai precisar ser exposto e você pensa assim, não é, eu acho que é esse vaso aqui. E agora? Às vezes acontece e a gente procura falar isso, olha, eu acho que aquela peça ali tem muito potencial, você não pode deixar de lado. Ou às vezes a marca criou uma exposição linda e lá no final eu tô lá na reunião ouvindo o que eles querem contar e eles falam assim, e esse ano a gente faz 60 anos. A informação mais importante da importante. Nossa, gente. Não, gente, a gente precisa falar dos 60 anos de vocês, valorizar essa história, trazer essa história também. Então, é isso, assim, eu acho que são esses insights, né? Eu lembro de uma vez que eu fui conversar com um designer que, na verdade, é um diretor de arte que tem uma atuação bem eclética em várias áreas, inclusive no cinema, mas como designer de mobiliário, ele estava começando. Aí eu fui conversar com ele e descobri que ele não estava conversando, porque ele, ao longo da vida dele como diretor de arte, ele tinha criado peças para casas, para cenários. Ele só não tinha dado nome, né? Mas ele já fazia. Então, daí eu falei assim, faz uma linha do tempo com essas peças do seu passado. E ele fez e ficou super legal, porque ele não chegou como estreante, né? Ele tinha uma história ali, só faltava se apropriar, né? Exato. E como que às vezes a gente não valoriza, né? É engraçado, às vezes eu vejo muito isso, colegas assim, arquitetos, enfim, que tem ali uma história, mas que não valoriza. E daí valoriza daquele ponto ali em diante, como se o começo fosse uma coisa rígida, e não é. Na verdade, é toda uma construção de uma história de vida da pessoa, né? Então, acho que como jornalista, como curadora, enfim, cada profissional, ele tem ali aquela história. Sim, a bagagem de cada um, né? Histórico, sociocultural, né? Que a gente vem trazendo. E é o que a gente estava né? conversando mais cedo, Vivian, ali antes de começar a gravar, que é esse repertório, né? Que tu começa a conversar com uma pessoa que tem tanto repertório, e como é gostoso. E daí, como construir esse repertório? A gente sempre pergunta para os convidados, como construir esse repertório? Não é só viver, simplesmente, né? Tem que ter esse olhar atento que tu falou, essa intencionalidade, enfim, como que tu constrói o teu repertório? Era a minha próxima curiosidade. Eu ia perguntar como é que acorda uma pessoa que faz curadoria de um negócio, né? Porque... Acorda no meio da noite? Não, porque tu não vira a chave do nada. Hoje vou prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Não dá, né? Não, eu tô prestando atenção. Eu tenho várias caixinhas dentro da cabeça, né? Gavetinhas. Gavetinhas.
E eu presto atenção em várias coisas e eu vou encontrando coisas que vão servindo para essas gavetinhas. Então eu vou guardando nessas gavetinhas. Eu sou meio a louca da newsletter, né? Então eu assino várias. Às vezes eu tô assinando tantas que... Aí Me eu identifiquei, não dou conta de ler, gente. Aí eu vou cancelando e tal. Mas eu tento pelo menos fazer uma varredura em todas que chegam no e-mail de manhã e separar as matérias interessantes nessas caixinhas, entendeu? Pois é, a tua rotina, acorda, ainda recebe jornal ou vai direto pro computador ver as tuas newsletters? Eu queria saber isso também, porque assim, a gente tá no mundo digital. Como que funciona a pessoa que é jornalista e que, assim, veio da revista? Tu veio da revista impresso. Tu veio do papel ali, né? E como Mas que funciona? essa revolução digital dentro da redação, né? E como que funciona isso? Como que desapega do papel ou não desapega do papel? Queria saber um pouco do dia, da rotina ali e dessa questão do papel e do digital. Porque assim, a Vivian, por exemplo, é super apegada a livro físico, né? Eu também. Eu também. Eu tenho muitos livros, mas eu também gosto de ler no digital. Eu acho que a gente tá num momento, assim, que tem muita oportunidade, né? Mas responde, senão eu fico falando, não deixa tu falar. Eu acho que não desapega do papel. Inclusive, eu fui recentemente no lançamento de uma revista e todos os profissionais que estavam presentes, eles falavam, gente, revista de papel, essa sensação, que delícia. Essa coisa sensorial. É uma delícia, né? O folhear, o barulhinho do papel, o cheiro do papel, todos estavam, assim, extasiados com essa possibilidade, né? Eu amo. Mas eu hoje não leio mais jornal no papel. Não. Eu leio no celular. Tá. Então, esse consumo é digital, né? Revista eu compro quando sai alguma matéria minha. Também não tenho... Hoje não tenho assinaturas em papel. Tenho assinaturas digitais, né? Para quem é profissional dessa área de arquitetura, design de interiores, design, eu acho super importante acompanhar noticiário, né? Saber o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, recentemente nos Estados Unidos, saíram em vários estados incentivos para você fazer a transição energética da sua casa, né? Para fontes de energia mais limpas. E aí rolou uma grande discussão no país inteiro se era melhor você ter fogão elétrico ou fogão a gás. Que é uma decisão que o arquiteto ajuda ali o cliente a tomar, né? E que determina como vai ser a instalação da cozinha dessa pessoa, né? Se vai ter uma chegada de gás ou vai ter uma chegada de eletricidade só ali naquele ponto, né? Então, e assim, os especialistas de lá não chegaram a uma resposta conclusiva, né? Se ambientalmente falando era melhor ter o fogão a gás ou o fogão elétrico. E essas discussões vão chegar por aqui, né? A gente acabou de ter a COP, a Conferência do Clima, né? Que também tem várias... ela é toda subdividida, né, em temas, tem vários grupos de discussão. E começam a sair, né? Determinações para moda, objetivos para arquitetura e construção civil, enfim. Então é importante ficar de olho no que está acontecendo no mundo e no Brasil também, né? Porque no Brasil, sei lá, tem uma mudança na economia e isso afeta o seu escritório, né? Com certeza. Assim, eu acho que é o mínimo ter esse consumo de notícias do país, né? Acompanhar o que está acontecendo. E aí eu acho que tem que fazer uma seleção do que a pessoa curte, né? Do que ela acha importante. E eu acho a newsletter uma forma, assim, legal de acompanhar, porque já vem filtrado, né? Já houve uma seleção, alguém ali dentro dessa publicação já fez uma seleção do que está rolando de mais importante e, em vez de mandar 200 assuntos para você, mandou 12, entendeu? E o que tu diria que é uma newsletter de sucesso, no sentido assim, essa newsletter tem qualidade. Se eu resolvesse agora, o Connect agora vai ter uma newsletter, não temos, né? Mas poderíamos ter. Qual seria o teu conselho? Cris, o que não pode faltar e qual o olhar sobre essa newsletter para que ela seja... Curadoria de newsletter. Um conteúdo, porque assim, não adianta... Novo nicho na tua carreira. Porque assim, não adianta tu ficar criando um conteúdo que ninguém quer ler. O que o arquiteto quer ler na newsletter? Resumindo, eu acho. Resumindo, né? O que o arquiteto quer ler hoje numa newsletter?
Eu acho que ele precisa de uma orientação sobre uma das questões, essas questões ligadas à sustentabilidade, né? Porque eu vou te falar, eu cubro essa área também. É o tema, né? É o tema. É o tema. Se a gente tem que falar de um assunto, a gente tem que falar desse assunto, né? E eu cubro também essa área faz bastante tempo. E mesmo a gente, algumas questões como essa do fogão que eu acabei de falar, a gente não sabe qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução. Você tem que ficar ligado ali no que está acontecendo, né? Então, eu acho que tem que tocar nesse assunto. Eu acho que tem que trazer questões aí relacionadas à profissão, né? E às vezes a gente encontra essas coisas, assim, em outros lugares, né? Por exemplo, tem uma newsletter que eu assino que é daquela revista The Atlantic, que é uma revista norte-americana. Super boa, tal. E aí, recentemente, eles tinham lá uma matéria sobre um grupo de arquitetos no Japão que está voltando a construir com pedra e junta seca para não usar concreto. E por quê? Porque, enfim, nessa questão climática, a gente precisa reduzir o consumo de concreto, né, o uso do concreto. Isso é uma técnica ancestral de lá. O Japão é um país montanhoso, né? Ninguém melhor que eles, né? É rico. Tem muita expertise, né? Muita expertise. É uma técnica milenar e histórica, né? As pessoas têm uma relação afetiva porque conhecem cidades e vilas que foram construídas assim, né? Então, esse grupo está tentando resgatar essa técnica com esse objetivo sustentável, né? De evitar o uso do concreto. E isso estava numa revista que é de notícias, cultura, enfim, é uma revista variada, né? Que ocasionalmente cobre arquitetura também, mas estava lá. Teu olhar já pescou ali, né? Sim, separei e botei numa caixinha lá. Então, talvez A não gavetinha. faz sentido, né? Não faz sentido, por exemplo, no Connect Arc a gente falar só de arquitetura. Faz sentido a gente falar sobre várias coisas, como É por isso que a gente fala. Né? Porque não faz sentido ficar com essa visão estreita de falar só sobre um tema, porque, na verdade, tudo contribui para a arquitetura, né? A arquitetura é viva. Sim. Eu acho assim, a inspiração para a cor de uma sala de um cliente pode estar num pedacinho de um quadro que o cara viu numa exposição no final de semana, né? Então, eu acho que se você está pensando em falar com arquitetos e designers de interiores, paisagistas, as pessoas relacionadas a essa área, tem que falar de cultura, né? Tem que falar do mundo visual, né? Então tem que falar de cinema, tem que falar de artes plásticas, teatro, dança, né? Tem que enriquecer. Tem. E tem que divertir um pouco, eu acho. Também, né? Porque também a gente tá num momento que tá difícil, né? O mundo tá difícil. É fácil a gente ler o noticiário e encontrar mil motivos para ficar triste. É verdade. E sem esperança todos os dias, né? Então acho que tem que divertir, tem que trazer um pouco de leveza também. E tem muita oferta de conteúdo, né? Muita oferta. Tem muita oferta de conteúdo. E daí as pessoas têm que fazer escolhas, né? Era justamente, eu não queria encerrar sem te perguntar isso. É bom que a Cris já vai antecipando, vai me deixando os ganchos. Então, não queria encerrar sem te perguntar isso, Lúcia, porque hoje em dia tudo ganha espaço nas redes sociais, né? E tudo é muito rápido, tudo acontecendo agora. E a gente vive nessa ânsia por diversificação, né? Tudo dá, tudo combina, tudo é bonito, né? Tudo é um pouco relativo, é difícil mais a gente ter o preto no branco, o negócio tá, né, nebuloso em todas as áreas. Como é que fica esse trabalho de alguém que precisa, né, não tanto fazer a seleção, que não é o teu papel, mas de identificar aquilo que tem potencial ou que não tem, encontra às vezes alguma barreira de alguém que diz, não, mas eu acho que isso aqui tem potencial, e aí tu diz, não, isso aqui eu acho que, né, pode ficar num segundo plano, isso aqui não rende, isso rende mais. Como é que fica essa dualidade aí, né, do que tudo é bonito, tudo rende, e não é bem assim. Eu acho que, assim, com esse excesso de estímulos e excesso de até de tendências, né? Todos esses cores, todas essas hashtags, as pessoas ficam achando que elas têm que acompanhar tudo e elas não têm, gente. Eu acho que uma coisa importante é você saber o que você é e o que você não é, entendeu? Então... Importantíssimo. Importantíssimo. Então, chegou ali Barbiecore,
você olha para aquilo e fala, não, eu não sou isso, então eu não preciso embarcar nesse trem, entendeu? Então esse trem passou e tudo bem, e vamos olhar o que importa aqui para mim, o que está relacionado com a minha essência, a essência do meu trabalho. Então eu acho que tem isso, né, e eu acho que isso é o que vai orientar a gente aí nos próximos tempos, né? Essa consciência de escolha do que você vai consumir no seu conteúdo, do que você vai propor para os seus clientes, né? No caso de um arquiteto, de um designer de interiores, porque é a tal da, como você falou, é o assunto, né? A pergunta do século, né? O que essa consciência de fazer escolhas que mantenham a gente vivo neste planeta, né? É isso que a gente tem que fazer. Se você me perguntar qual que é o novo luxo é sobreviver, né? Porque a gente quer que ter paz. Então... ter qualidade, enfim, né? Mas assim, eu tenho visto, não sei se eu tô certa, tá? Mas eu tenho visto em muitas pessoas, assim, que são bem-sucedidas. E aí, bem-sucedido aos próprios olhos, porque eu acho que bem-sucedido é você alcançar o seu objetivo de qualidade, né? Enfim, de felicidade. Esse não só subsistir, né? Mas a sobrevivência no sentido de sobreviver com qualidade. Sim. Né? E o que eu tenho visto de ponto em comum entre essas pessoas é a autenticidade. Que é um pouco do que tu falou, se enxergar, saber o que é coerente contigo e o que não é. Sim. Né? Eu acho que essa reflexão tem que estar presente em tudo daqui pra frente, né? Porque a gente só vai avançar aí fazendo escolhas que falam com a gente, né? E que respondem a essa questão de não pode ser um movimento passageiro, né? A gente tem que ir em busca de coisas mais perenes, que vão permanecer, ideias que têm um prazo de validade maior, porque a gente não pode viver num mundo que descarta tudo tão rápido, né? É verdade, até porque a gente sabe, né? A gente tá aí há um pouquinho de tempo nessa estrada e a gente sabe que as nossas escolhas, elas permanecem por um tempo grande. Elas não têm essa velocidade descartável das outras coisas, né? Não. O que a gente constrói, nos acompanha, né? A gente leva isso. Sim, eu acho que, assim, especialmente quando você fala de arquitetura é legado, né? É mundo construído, você constrói e fica. Permanece. Então, quem projeta daqui para frente tem que pensar muito nessas escolhas e fazer escolhas conscientes, escolhas que facilitem aí, permitam a continuidade da espécie humana nesse planeta, né? As pessoas ficam, preciso cuidar do planeta. Não é bem do planeta que a gente precisa cuidar, né? Porque o planeta não vai acabar. Eu não queria ir para uma nota pessimista aqui no final. Não, ele sozinho, ele sabe se virar, né? A gente dá uma atrapalhada. Então... Não, mas é verdade, tu tá certa. Eu acho que tem que ter essa consciência. E um ponto bem importante, assim, pra gente não terminar pessimista, né? Uma coisa que a gente tava discutindo essa semana, do estado de consciência da pessoa, né? Eu tava conversando, inclusive, com a equipe essa semana. A gente tava planejando várias coisas, né? Pro futuro do Connect Arc também. E a gente falando da questão desse estado de consciência que a gente tem hoje e do que a gente quer atingir amanhã. E como a gente sair do ponto A pro ponto B, né? E como nós, como profissionais, pessoas que têm aqui o microfone, né? E têm a palavra e podem contribuir para a sociedade também e para ajudar essas pessoas a sair do ponto A e chegar no ponto B. É uma responsabilidade grande que a gente tem aqui, porque a gente está produzindo um conteúdo que vai chegar para muitas pessoas. Então também a gente buscar essa qualidade, né? E essa entrega de algo que as pessoas vão ouvir e vai abrir, de repente, várias caixinhas ali na cabeça da pessoa e tirar várias coisas para fora e falar, olha isso, olha aquilo, olha esse caminho, olha aquele. Então, eu acho que também é um pouco isso, temos que ser otimistas de que nós estamos contribuindo também, quando a gente faz esses alertas, né? Não, isso é uma coisa que eu aprendi no jornalismo, né? Que a gente se questiona o que a gente está fazendo aqui também, né? Para que serve esse meu trabalho? E é isso, acho que a gente tem que pensar que a gente contribui também, né? No meu caso, eu sempre achava que era importante levar beleza, né, para as pessoas. E eu acho que a gente tem que buscar isso também, né?
A gente estava falando assim de diversificar o olhar e falar de arte, mas eu acho que assim a beleza é um caminho que ajuda a gente nessa busca, assim. Em geral, as escolhas estéticas, elas não estão erradas, né? Elas têm um fundamento. Então, é um caminho que eu acredito. O belo, né, gente? O belo nos inspira, nos motiva. Como não, né? O belo é importante. Né? É que o belo sozinho, né, Vivian? O belo sozinho, ele não sustenta a coisa, né? Só a beleza. Mas lógico que é importante, né? Super importante também. Muito legal, muito bom, muito obrigada. Eu adorei essa conversa. Já acabou, tão rapidinho. Estamos daqui a pouco há quase 1 hora aqui conversando. Quando o papo é bom, ele passa rápido e a gente não percebe, né? Gente, que legal. Que gostoso, muito bom falar contigo, adorei. Também adorei, gente. Obrigada. Obrigada pelo teu tempo, tua disponibilidade, compartilhar um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Foi muito legal mesmo. Foi muito legal, amamos. Obrigada, gente. Obrigada, Cris, pela companhia. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a quem esteve com a gente até agora. Para saber das nossas novidades, como eu falei no início, você já sabe, né? Os episódios a gente consegue deixar aí à disposição para você YouTube, Spotify e as nossas novidades, como eu disse, você tem aí através das nossas redes sociais, no site conectarc.com.br, nos perfis no Instagram, @conectarc_oficial e das marcas também, @Eliane Revestimentos, @Decortaios. Obrigada mais uma vez pela companhia, a gente se vê no próximo episódio do Conect Arc Cast. Até mais, tchau, tchau.